Então vamos começar a falar eu peguei os capítulos, li, mas como a Mônica mesmo falou, como é mais afim a minha área, eu resolvi falar especificamente do capítulo sobre esquizofrenia e também fazer algumas ligações com o último capítulo, quando ele fala de mitologia. É interessante porque assim, eu estudo Campbell há alguns anos e quando ele toca em aspectos muito psicológicos, às vezes ele deixa algumas coisas soltas que os psicólogos ficam de cabelo em pé. E esse texto ele é brilhante, porque ele une, ele fala da esquizofrenia. Para começar, né, o que é a esquizofrenia? Esse termo foi pela primeira vez usado pelo Bloiner em 1911. Esquizofrenia quer dizer mente cindida. Há uma cisão na psique. Que cisão? A pessoa não discerne mais mundo interno de mundo externo. E aí o Campbell começa a falar, fazer uma analogia aos estados da esquizofrenia, de uma mente cindida, que acaba sendo o mesmo do imaginário da jornada do herói. Esse é o a grande contribuição. Porque assim, o que acontece quando você se depara com uma pessoa que está vivendo um processo de esquizofrenia? Se você entrar em contato real com essa pessoa, você vai perceber o que ele fala, que as visões, os delírios, tudo que acontece tem uma grande semelhança com a jornada do herói. Se a gente lembrar, o que acontece na jornada do herói? Um chamado. Primeira coisa. E quando você entra em contato com a pessoa, parece, e não é verdade, mas parece, que o adolescente, porque isso acontece geralmente por volta dos 15 aos 25, no máximo 30 os primeiros episódios. A pessoa estava muito bem, fazendo tudo, caminhava, vivia, e um belo dia, como eu me lembro de um paciente quando eu fazia estágio no manicômio, ele disse que ele era absolutamente normal. E um dia surgiu na janela do meu apartamento um tiranossauro rex. E ele ficou assustadíssimo. Mas assim, aquilo foi chamado, ele foi lançado para dentro de uma aventura que, de verdade, eu não havia escolhido. Mas, se você vir um tiranossauro rex na janela do seu apartamento a seco, uma coisa, você foi lançado na aventura e na aventura dele era a aventura da esquizofrenia. Daí, depois disso, ele teve, a pessoa apresenta um rompimento ou um afastamento da ordem e do contexto social. Esse rompimento aquilo que ele vê não faz mais sentido para a cultura. E é o que começa a dar uma angústia muito grande e um retraimento cada vez maior. A partir disso, ele começa a uma regressão psíquica, como se ele fosse voltando nos estágios até chegar a algumas experiências de delírio. O Campbell aí fala, ele vai ter encontros sombrios. Que encontros são esses? De toda a ordem. De toda a ordem. Ele pode encontrar um monstro, ele pode ver um monstro da Lagoa Negra no Tietê, ele pode ver, mas são sempre figuras míticas. Se você ouve um delírio e presta atenção, sem falar assim é besteira, vai ver que as figuras míticas vão aparecer. E ele vai tendo esses encontros, geralmente nessa hora, ele já foi levado para algum lugar, e ele começa a ser medicado para que caia o nível de delírio. O que o Campbell fala, que o psiquiatra com quem o Dr. Perry ele está falando, que tinha uma teoria
teoria que ainda se tem hoje, que vamos acompanhar este processo de perto e que tenha um tradutor do que está acontecendo com essa pessoa. Agora, a gente há de ouvir, isso é muito fácil de falar e muito difícil de fazer. Porque quem já se deparou com alguém em surto, sabe que é quase que impossível para a nossa psique organizada conseguir compreender ou sequer acompanhar. Porque o que acontece com a gente? Há uma ruptura, um estranhamento muito grande da nossa psique com uma psique cindida. A gente começa a achar muito estranho aquilo. Então, essa pessoa, para acompanhar o paciente esquizofrênico, ela tem que ser de uma... tem que estudar mitologia, tem que estudar câmbio, tem que estudar... E teria que fazer um trabalho para quando aparecer uma imagem mitológica, ele até dialogar com a imagem mitológica. E eu tenho relatos de amigos, né, que fazem isso, realmente acontece, e a pessoa tem um processo, que aí o Campbell fala que depois das experiências sombrias e aterrorizantes, se o paciente for afortunado, ele pode ter encontros centralizadores. Ou seja, a pessoa vai num caos absoluto, experiencia o pior, a noite escura da alma, e depois volta, porque tem encontros centralizadores. Quais são esses encontros? Eu vi Jesus, eu vi a Virgem Maria, e a Virgem Maria me tocava. Aí aparecem as figuras de diversas religiões, também figuras mitológicas, que podem centralizar aquela pessoa e ela começar um processo de remissão. Remissão nada mais é a doença cede e ele volta para o mundo usual. A contribuição principal do Campbell é que ele começa a ver nesse processo semelhanças com várias coisas. Semelhanças com os yogis, semelhanças com os místicos. E eu gosto muito da frase que ele fala, que a única diferença é que os yogis, os místicos, os santos, os que buscam, eles mergulham neste mar, nesta água dos arquétipos universais e saem enriquecidos. Enquanto que o esquizofrênico, se não tiver ajuda, ele acaba por se afogar. Então, é interessante que existam pessoas preparadas, psiquiatras, psicólogos, consultores terapêuticos, com toda a mitologia para jogar uma boia e para ajudar a pessoa a sair